Neurocast SBN, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Bem-vindos a mais um Neurocast. Vamos falar sobre transformação digital na saúde pública de São Paulo. Para isso, eu tenho a honra de receber Cristina Balestrin, que é coordenadora de saúde digital do Estado de São Paulo. Muito bem-vinda, Cristina. Olá, Fernando, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você para esse bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão desafiador. Cristina, explica para a gente o que faz uma coordenadora de saúde digital, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo. Bom, na verdade, acho que é bacana você colocar isso, porque existe, antes de qualquer coisa, um desafio de governança, né, no estado de São Paulo, em que pese o fato de já haver constado o programa de saúde do governo Tarcísio, uma pauta de transformação digital na saúde, a estrutura de governança da secretaria não foi adequada à ocasião para a existência especificamente de uma coordenadoria. Diferente do que aconteceu no Ministério da Saúde, que já começou o governo com a CEDIG, né, com a Secretaria de Informação e Governo Digital. Então, nós organizamos dentro da secretaria, nós tínhamos um conjunto grande de ações de transformação digital, e quando a gente fala em transformação digital, a gente não fala exclusivamente em incorporação tecnológica e não só em tecnologia de informação e comunicação. Nós organizamos uma estrutura ligada ao gabinete para montar o programa, para executar o programa de transformação digital na saúde que havia sido desenhado. E quando a gente fala de um programa de transformação digital na saúde, nós estamos falando desde a estruturação, na verdade, assim, desde a infraestrutura, né, em saúde digital, até passando por sistemas e plataformas, incorporação de tecnologias disruptivas, e também as ofertas de telesaúde. Então, dentro desta área da secretaria, nós temos alguns eixos de atuação que contemplam esses grandes temas. O tema de infraestrutura, hardware, conexão, sistemas e plataformas, um tema de capacitação, um tema de oferta de serviços de telesaúde e de outros que eu vou falar ao longo da conversa. Então, basicamente é isso. Cristina, como é que você vê a evolução em termos de saúde pública no Brasil, quando a gente fala de digitalização, né, de transformar no digital, o que já é realidade em São Paulo e o que está por vir? Eu acho que hoje está ficando cada dia mais claro para o SUS um programa, o projeto de transformação digital. Na verdade, foi escrita uma estratégia de saúde digital para o Brasil 2028, que já previa, né, um conjunto de eixos de atuação. Em 2024, no início de 2024, em março de 2024, foram publicadas duas portarias muito importantes que criaram o programa SUS Digital. Então, hoje a gente tem, primeiro, um desafio. A gente não pode fazer da transformação digital na saúde algo que aumente a inequidade, muito pelo contrário. A gente tem que pensar que é um caminho de oferta, de ampliação de serviço e de aumento de eficiência. Então, quando a gente pensa em termos de Brasil, e nós tivemos o ano passado, dentro do programa SUS Digital, 3 grandes atividades. Primeiro foi um diagnóstico de saúde digital no Brasil. Principalmente ao longo da pandemia, uma série de iniciativas foram acontecendo. Obviamente que num momento de emergência sanitária como nós vivíamos, não havia a preocupação muitas vezes com segurança de dados e com arquitetura de dados e com uma série de outras coisas que são muito relevantes no processo de transformação digital. Além disso, nós temos um conjunto enorme de sistemas que operam no SUS, não é? Cuja adesão, cuja utilização não é obrigatória. Então, nos mais de 5.000 municípios brasileiros,
nós também temos um conjunto grande de sistemas e ferramentas que vêm sendo oferecidas. Então, acho que o ano passado, dentro do programa SUS Digital, foi muito importante, porque foi feito esse diagnóstico situacional. Depois disso, foi calculado o Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital, dentro aí do que a gente chama de 7 domínios, né? Que vão desde infraestrutura, de capacitação, de literacia. Então, nós entendemos qual é o cenário brasileiro. E por que isso? Para que nós possamos priorizar as escolhas e investimentos. E depois disso, agora no dia 17 de março, nós entregamos para o Ministério da Saúde, o Brasil inteiro, todos os estados, organizados nas suas redes regionais de assistência à saúde, os planos de ação. Basicamente, esses planos de ação, eles estão em 3 eixos. Eles estão direcionados para 3 eixos. Primeiro é o eixo de capacitação. Segundo é o eixo de sistemas e plataformas. E terceiro é o eixo de interoperabilidade. Então, eu te diria que existe um conjunto grande de sistemas e plataformas. Existe um grande desafio, um grande gap de capacitação, de literacia em saúde digital, seja do profissional, seja do usuário. Nós não formamos profissionais de saúde para as necessidades que nós temos hoje. Os currículos das nossas escolas médicas, de enfermagem, fisioterapia, enfim, são currículos muito semelhantes com o meu, que estou formada há quase 40 anos. Então, existe um gap importante de capacitação. E a interoperabilidade é o seguinte, é fazer com que as informações se conversem. Os múltiplos players não precisam utilizar um mesmo sistema, mas nós precisamos fazer com que essas informações se conversem e que nós consigamos popular aquilo que a gente chama de Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, eu te diria que hoje nós estamos todos trabalhando nesse sentido. Ter essas informações para que não haja redundância de procedimentos, para que não haja perda das informações e que os cidadãos, em algum momento, consigam portar aquilo que a gente chama de um conjunto mínimo de dados. Bom, eu vou ter um prontuário eletrônico no meu celular que tem todas as minhas passagens hospitalares, todos os exames que eu fiz na vida? Não. Mas eu preciso ter um conjunto mínimo de dados. Eu preciso ter registrados os meus grandes eventos em saúde. Se eu tenho alguma doença crônica, se eu fiz alguma intervenção, se eu tive alguma doença oncológica, se eu tenho alguma alergia. Então, eu acho que nós estamos, neste momento, construindo isso. É óbvio que, quando a gente fala de Brasil, nós temos um cenário heterogêneo. E no estado de São Paulo, esse cenário também é muito heterogêneo. Neste processo de diagnóstico situacional, nós vimos que o estado incorporou, os municípios incorporaram um grande conjunto de sistemas e plataformas. Mas o quanto esses sistemas e plataformas hoje conversam, o quanto esses sistemas e plataformas permitem que nós sejamos mais eficientes com a utilização dos dados em saúde. Então, eu acho que nós estamos, obviamente, e além disso, nós temos as ofertas de telesaúde. Então, a gente não pode pensar na transformação digital numa trajetória linear, infelizmente. Porque a gente não pode resolver todos os dados de infraestrutura e conectividade para depois pensar em sistema e plataforma, para depois pensar em interoperar. Então, eu te diria que nós estamos fazendo um pouco de tudo isso, além de ofertar serviços de telesaúde. Cristina, eu entendo que parece que a gente está mirando o que a gente encontra na Suécia, na Estônia, e me parece um processo como, por exemplo, mirar na Lua para acertar no horizonte daqui a alguns anos, é isso? É exatamente isso, e é muito legal que você traga esse entendimento, porque muitas das coisas que nós estamos fazendo, elas são de infraestrutura. Nós não vamos descerrar placas, né? É claro que aquilo que é mais visível para a população
é ter um aplicativo na palma da mão. Então, nós fizemos isso, o Estado de São Paulo fez isso, assim como o Ministério da Saúde fez isso, eu posso explicar um pouquinho. Mas nós precisamos trabalhar exatamente nisso que você está falando. Nós precisamos fazer escolhas assertivas para que nós deixemos um caminho, deixemos alicerces suficientemente consistentes para fazer essa jornada de transformação digital. É claro que quando a gente fala da Estônia, quando a gente pensa o tamanho da Estônia, eu diria que não é fácil, mas é bem menos desafiador. E o que nós precisamos construir ao longo dessa nossa jornada é o nosso gêmeo digital. E o nosso gêmeo digital é o cidadão que adoece, é o cidadão que transfere um veículo, é o cidadão que solicita um alvará de funcionamento para uma abertura de um estabelecimento, é este mesmo cidadão, não é? Então, é isso. Acho que assim, a gente tem que mirar na Lua, né, para a gente deixar um legado, mas nós também temos que ter quick wins. Sim. Nós precisamos, porque a população precisa entender isto. Agora sim, falando em termos revolucionários, a telemedicina ela representa uma revolução, que já sabíamos décadas atrás que aconteceria. Quando a gente projeta isso para uma realidade na rede pública de saúde, o que a gente pode entender, esperar e até divulgar para a população? Bom, nós estamos fazendo, nós temos alguns pilares que suportam o nosso projeto de transformação digital no estado de São Paulo. Além de interoperabilidade, segurança de dados, arquitetura, segurança, eficiência, tem um pilar chamado colaboração. E esse pilar, na verdade, esse modelo colaborativo está previsto na Estratégia 2028 também. E por esse motivo, nós fizemos um PDI, um projeto de desenvolvimento e inovação, um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação em saúde digital no estado de São Paulo, para que nós pudéssemos fazer algumas entregas. E o parceiro escolhido foi a Universidade de São Paulo, foi a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, porque ela já tinha experiências anteriores. E quando a gente desenhou o nosso projeto, ele ia muito além da oferta de serviços de telesaúde. Então, o que nós fizemos? E partimos da seguinte premissa: nós vamos começar com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, depois nós vamos ampliar este projeto, seja com as universidades públicas. São Paulo tem o maior número de universidades públicas e as mais relevantes do país, seja através das organizações sociais de saúde, que são grandes prestadores de serviço no estado de São Paulo. Esse nosso PDI, ele prevê ações estruturantes e ações expandidas. Quando a gente fala de ação estruturante, o que nós fizemos? Nós montamos um centro líder de inovação, aliás, você está convidado a visitar, que fica no Instituto Perdizes, na Rua Cotoxó. São 2 andares do Instituto Perdizes. Então, lá nós estamos construindo, além das ofertas de teleatendimento, os profissionais estarem ali atualmente... Fisicamente, é uma central. Tem várias cabines onde os profissionais fazem os atendimentos. Nós estamos construindo protocolos assistenciais. Por quê? Em que pese o fato da telesaúde ela ser uma oferta relevante, não é tudo que é elegível para ser tratado por telesaúde. Então, nós estamos definimos esses protocolos. Através dali, nós capacitamos pessoas e definimos oferta de serviços, aí as ações expandidas, nos 3 níveis de assistência: na atenção básica, na atenção especializada e na alta complexidade. Na atenção básica, nós contemplamos o quê? As unidades básicas de saúde e a população privada de liberdade. Toda unidade prisional, ela tem um CNES, ela é uma unidade prestadora de serviços de saúde e tem uma equipe de saúde. São Paulo tem 182 unidades prisionais e concentra 30% da população privada de liberdade do país. Então, nós desenhamos um modelo
para esta população de atenção básica e atenção especializada. Na atenção especializada, nós desenhamos um modelo de AME mais digital. Hoje ele funciona de uma forma híbrida. O cidadão precisa ir a um ambulatório médico de especialidade, onde vai ser feito o atendimento. Nós temos 63 AMEs no estado de São Paulo. Num primeiro momento, o que nós escolhemos? Nós escolhemos aquelas especialidades que têm maior demanda reprimida e que ofertam e que temos a menor oferta de profissionais. Você não consegue fixar um neuropediatra na ponta do estado ou no Vale do Ribeira. Então, dentro dos 63 AMEs, nós elegemos no início 4 AMEs, que foi Dracena, Ourinhos, Botucatu e Itapeva, para fazer essa oferta híbrida de atendimento. E agora nós já estamos expandindo para outros AMEs. Só que quando a gente pensa em ofertar serviço, a saúde digital, a telesaúde, ela não pode correr num fast track. Você não pode ter uma fila paralela de oferta de serviço. Por que a gente fez um projeto de pesquisa? Porque a gente precisou inserir estas vagas na Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde do Estado, na CROSS. Então, nós escolhemos 10 especialidades que tinham a maior demanda pré-reprimida, a menor oferta de profissionais e, para isso, só que aí nós temos que pactuar exames, porque os usuários do SUS que forem atendidos através de telesaúde, eles vão precisar fazer exames. E o que nós encontramos foi muito interessante, porque muitas vezes a fila não era para a primeira consulta, ela era para a consulta de retorno. Então o paciente chegava, pedia exame. Só que depois, ao invés dele ter um retorno agendado, ele voltava para o começo da fila. Quer dizer, na verdade ficava... Quando ele voltava, lá tinham os exames. Então, na atenção básica, nós estamos com médicos de saúde de família apoiando. Nós sabemos que nas pontas dos sistemas estão os profissionais mais jovens e menos experientes. Então, muitas vezes, eles referem o paciente, eles não são resolutivos. Então, aquilo que vai encaminhado para atenção especializada poderia ter sido resolvido no AME. Então, este é o apoio que nós estamos fazendo. Começamos em 30 municípios, expandimos para mais 30. Tudo bem, São Paulo tem 645, ok. Mas quando a gente fala, olha como é complexo o telesaúde. Nesse ínterim, esse projeto começou, os atendimentos começaram ano passado, houve mudança de gestão municipal. Então, você tem que pactuar com o município, você tem que pactuar com a unidade básica. Talvez a melhor oferta para atenção básica seja a teleconsultoria. Ao invés de atender o paciente, nós termos a nossa equipe suportar as dúvidas do médico que está na atenção básica. Quer dizer, então o médico teria acesso, tiraria a dúvida para entender Exato. se precisa passar o paciente para frente ou não. Exato, para fazer aquilo que a gente chama de matriciamento. No AME mais digital, e assim, dessas experiências, o índice de resolutividade ele é acima de 85%. Na atenção prisional, a mesma coisa. E a gente fez uma coisa muito bacana, que a gente colocou como requisito básico nas unidades prisionais a adoção de prontuário eletrônico. O Estado de São Paulo não tinha prontuário eletrônico nas suas unidades prisionais. E como é que fazia? Era tudo no papel? Tudo no papel. Difícil, né? Pois é. Depois, a nossa outra oferta é a oferta na alta complexidade, que é um projeto de tele-UTI, que é a oferta de tele-UTI, onde as UTIs fazem discussões diárias dos casos mais complexos. Nós fizemos já 18 hospitais, estamos fazendo a segunda ampliação. E o que nós vamos fazer? Formar centros replicadores, porque a chance de nós termos uma nova emergência sanitária não é pequena. E na pandemia, a gente viu o que isso significou. Então, os principais resultados da oferta de tele-UTI são diminuição do tempo médio de permanência, ou seja, discutindo melhor esses casos, porque nós sabemos que não existem intensivistas em todas as UTIs deste país e tampouco deste estado, 24 horas, 7 dias por semana.
Nós estamos discutindo esses casos mais complexos, então diminuímos o tempo médio de permanência e a taxa de mortalidade. Então nós estamos fazendo um teste, um projeto, para testar todos os níveis de atenção, primária, especializada e alta complexidade. Agora nós já estamos numa segunda fase do projeto, para ofertar tele-AVC. Nós sabemos que hoje os centros de referência de AVC, eles podem apresentar ofertas de telesaúde, então um centro pode suportar 20 serviços, então isso vai estar a cargo do pessoal de Ribeirão, junto com o pessoal aqui de São Paulo. Ribeirão já tem expertise, né, que é no manejo, e a gente sabe o quão tempo dependente, né, é a intervenção no curso de um acidente vascular cerebral. E nós vamos começar a pilotar em registro um modelo de PA digital. Bom, o PA digital aí já é muito mais desafiador. Por quê? O cidadão vai ter uma aplicação e ele vai entrar com alguém que vai estar disponível para que ele faça uma triagem. Nós sabemos que mais de 70% dos casos que chegam na porta das emergências e urgências não são urgências e emergências. É um número muito grande, né? É muito grande, que é o famoso código azul, verde azul, tá certo? Então, nós vamos fazer este piloto, e é claro que, por que começar num único município? Por várias razões. Nós sabemos que essa região é uma região que tem maior dificuldade de acesso, tem uma população grande rural, que vive em ambiente rural. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Mapear toda a rede de assistência. Porque a primeira conversa é com o algoritmo. Você vai lá, os sintomas, tá sentindo o quê? Febre, cansaço, não sei o quê. Então você vai aumentando a complexidade das perguntas. Chega um momento que ou você pode resolver o caso ali, ou você tem que encaminhar isso para algum lugar. Então, nós mapeamos todas as unidades. Então, oferta de telesaúde com responsabilidade é uma coisa muito complexa quando a gente pensa no SUS. Agora sim, a inteligência artificial tem algum papel importante nesse processo? Ou... A gente tem a utilização da inteligência artificial hoje em vários momentos, né, que nós vamos incorporar. Então, hoje a gente tem muito claro e já está bem estabelecido, com resultados interessantes, por exemplo, laudos de exame por imagem. Então, isso hoje, o pessoal do Inova, isso já está bem validado. Tem outras coisas que a gente está fazendo, e aí dentro da central de regulação, que é buscar informações, né? Você, dado uma chave de acesso daquele paciente, e nós estamos caminhando para uma chave única de acesso no sistema, que é o GovBR, que é a plataforma. Então, a chave deixa de ser o cartão do SUS, passa a ser o CPF. Então, ferramentas de inteligência artificial para você encontrar informações daquele paciente. Mas isso tudo é algo que vem sendo validado e que vem sendo construído, assim como esses algoritmos também. Eu acho que eu vejo é óbvio, está aqui, está posto, vamos ter que incorporar. Nós temos conversado bastante sobre isso. A grande questão da inteligência artificial não é só saber perguntar, é saber avaliar o que ela responde, é saber criticar o que ela responde. Então, sim, tem uma série de possibilidades de utilização, mas nós temos que ter inteligência natural suficientemente inteligente para poder desacreditar a inteligência artificial. E a capacitação, como é que é esse processo? Não só para médico, né, mas também para enfermeiro e outras pessoas da área da saúde. Então, eu acho que isso eu venho conversando bastante. Eu conversei a semana passada com uma grande referência em saúde digital no Brasil, que é a professora Eimar, e eu fiz para ela a seguinte pergunta: onde é que a gente se perdeu? Porque há mais de 20 anos a gente sabia que a gente precisava se dedicar a isso.
né? Agora estão surgindo, e eu tenho feito várias conversas, hoje também estava conversando com o professor Messina, o Ministério da Saúde também está trabalhando bastante nisso. Então, assim, nós precisamos capacitar pessoas para que elas minimamente tenham capacidade analítica e crítica daquilo que elas vão contratar. E existe sim uma lacuna, existe uma oferta grande de cursos e outras coisas que a gente precisa entender melhor e precisa se debruçar com muita dedicação. A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, há alguns anos, já descreveu quais são as habilidades e competências necessárias para um profissional em saúde digital. Hoje, o mundo tem muitas coisas nesse sentido. Então, eu acho que existe uma preocupação tanto do Ministério quanto dos estados com essa agenda. Nós estamos definindo alguns caminhos aqui em São Paulo. Existem muitas coisas gratuitas já, um mínimo, e conteúdos interessantes. Mas eu acho que nós precisamos validar estes conteúdos. Precisamos dizer, olha, esse conteúdo é bacana, esse conteúdo vai agregar valor. Nós temos feito isso dentro do nosso projeto aqui do Estado. Nós capacitamos até agora cerca de 5.000 profissionais, já aí, tanto da atenção básica, quanto especializada, quanto dos hospitais. E nós capacitamos não só em saúde digital, mas em projetos também, porque é importante gerir projetos, né? Então, eu acho que é uma pauta super positiva. Eu não tenho medo de falta de recursos, porque é inexorável, nós vamos ter que investir nisso. Eu tenho medo das escolhas não tão assertivas. Mas acho que assim, tem muita gente trabalhando nesse sentido. O Ministério assumiu um protagonismo relevante e os estados estão em momentos diferentes de transformação digital. Então, hoje nós temos, por exemplo, a Bahia é uma referência bastante importante, Goiás está fazendo coisas importantes, nós estamos fazendo coisas importantes, o Rio Grande do Sul. Então, acho que aos poucos, enfim, essa pauta ela tá muito up to date e tem muita gente dedicada. O próprio CONAS, né, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, ele tem uma câmara técnica de tecnologia de informação e saúde digital e vem discutindo. Então, eu acho que a gente tem perspectivas bacanas. E tem algum projeto novo, alguma coisa que vai ser lançada em breve que a gente pudesse compartilhar com a população? Eu acho que estão acontecendo coisas que talvez a população não saiba, mas, por exemplo, nós temos no estado de São Paulo, dentro do Poupa Tempo, uma área de saúde. Dentro do Poupa Tempo? Dentro do Poupa Tempo. Nós criamos uma área de saúde dentro do Poupa Tempo, entendendo que o Poupa Tempo é o portal do cidadão paulista. Então, quando nós vamos discutir, não vamos criar mais um portal. Se é o portal oficial, criamos uma área de saúde. Dentro do portal do Poupa Tempo, na área de saúde, é possível ver. Tem um programa chamado Mulheres de Peito, que é de mamografia, agendamento de mamografia. Então, é possível ver o itinerário das carretas, é possível agendar mamografias no programa Mulheres de Peito. Pelo Poupa Tempo, lá no Poupa Tempo. Lá no Poupa Tempo. É possível. Tem um outro programa que chama Filho que Ama Leva ao Pai ao AME. É possível enxergar a fila de transplantes, é possível enxergar a fila da oncologia dentro da área de saúde do Poupa Tempo. É possível, tem outros 2 programas, Vida Sem Álcool e Vida Sem Drogas. É possível fazer um teste de avaliação de risco para álcool e drogas e lá você tem orientações de qual serviço procurar. Nós somos mais ou menos bons para fazer e muito ruins para divulgar. Mas dentro do Poupa Tempo já existe essa área da saúde. Você sabe, Cristina, que eu acredito muito assim. Quando a gente olha o SUS, a gente
tem contato com algo que é brilhante, é uma manifestação democrática incrível, né? Com valores que, de fato, são invejáveis ao redor do mundo. E muitas vezes a gente olha muito para o que o governo está fazendo, né? Muito o que os profissionais da área estão fazendo, e a população muitas vezes assume um papel passivo, ou por desconhecimento do seu real papel, mas eu acho que nesse contexto, instrumentar a população vai ser fundamental. Você vê que para o entretenimento, quando a gente fala de contato digital, parece que naturalmente as coisas florescem, né? Mas a partir do momento que a população se empoderar disso, talvez a gente tenha aí uma chave que a gente não está imaginando que nessa equação pode fazer um peso positivo, né? Nós temos sido muito cuidadosos, Fernando, com essa oferta, por exemplo, esse PA digital. O município de São Paulo tem coisas muito interessantes. Nós teremos em breve também a possibilidade de dispensação de medicamento de alto custo através de uma ferramenta. Você faz o upload da receita, ela é validada e o projeto é para entrega, para dispensação domiciliar, né? A pessoa vai receber em casa. Hoje nós estamos começando isso no Maria Zélia, na farmácia do Pan Maria Zélia, para validar. Na verdade, assim, quando você lança qualquer coisa e nas nossas conversas com o governador logo no começo, você, não, mas por que esse sucumbi está tão pequeno? Eu não gosto de prova de conceito. E a gente dizia o seguinte, porque se a gente errar, a gente erra pequeno e custa mais barato. Porque se a gente errar em grande escala, o dano é grande e o custo é maior ainda. Então, se você for observar, por exemplo, São Paulo faz a transferência digital de veículos, que foi bastante anunciado. São todos os veículos? Não. São veículos a partir de 2021, transferência entre pessoas físicas. Ok, você está testando. Mas já é um primeiro passo, Mas já é um né? primeiro passo. O Ministério da Saúde publicou recentemente, anunciou a caderneta digital de vacinação. Para todo mundo? Não. Para criança até 10 anos. Então, a gente tem que começar pequeno, porque você imagina um volume de usuários gigante acessando. Então, você precisa testar a robustez da plataforma, você precisa ver se isso fica no ar. Então, é isso que a gente vem fazendo, assim, devagarinho, sem fazer muito barulho, mas fazendo as entregas. Cristina, olha, muito obrigado pela sua participação, por compartilhar coisas tão interessantes aqui com o Neurocast, né, que obviamente é direcionado para os membros da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, mas também para toda a população. É a nossa missão também levar essa informação para todo mundo. E para finalizar, eu queria te perguntar, né, como que a população pode se beneficiar ainda mais dessas tecnologias e o que você acha que pode ou precisaria ser feito para aumentar essa adesão? Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, né? Que qualquer coisa de entretenimento rapidamente ganha um conjunto grande de aderentes. Eu acho que existe uma certa descrença, né? Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Será que se eu agendar aqui, eu posso ficar tranquilo que eu vou chegar lá e vai estar, meu lugar vai estar marcado naquele dia, naquela hora? Então, eu acho que isso é uma corrente que vai no compartilhamento das boas experiências. Porque a gente sabe, quando a gente fala de pesquisa de satisfação, uma pessoa insatisfeita conta para 10 outras, uma pessoa satisfeita conta para 2 ou 3. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, aos poucos, quando as pessoas forem se acostumando a utilizar, nós acompanhamos, por exemplo, a performance das visitas ao Poupa Tempo. Nós tivemos um efetivo aumento de agendamento de mamografia. Nosso próximo passo, aí eu vou fazer um spoiler, Sim. Quando a gente chegar num lugar com a carreta de mamografia, o estado tem 5 carretas de mamografia, nós termos aquela população elegível mapeada para nós mandarmos uma mensagem: olá, carreta de mamografia está chegando, tá? Porque essa população não precisa de pedido médico para fazer.
né? Então, eu acho que assim vai ser um crescimento paulatino e à medida em que as experiências forem bem-sucedidas, as pessoas vão aderindo. Existem municípios que já têm várias ofertas em saúde digital e que a população, por exemplo, São Bernardo do Campo é um exemplo interessante aqui no estado de São Paulo. São José dos Campos, o próprio município de São Paulo. Então, eu acho que isso, assim, vai crescer gradativamente. Não vai ser uma grande virada de chave. E o que me consola um pouco é que eu sou beneficiária de 2 planos de saúde muito importantes, por razões... Eu nunca recebi de nenhuma das minhas operadoras de plano de saúde nenhuma mensagem. Olá, tudo bem? Talvez o boleto, né? Esse chega todo mês. Então, olha que desafio. Sim. Olha, então assim, teoricamente eles têm todo interesse em prevenção, né? Eles têm todo interesse em prevenção e promoção de saúde. É muito melhor me avisar de algumas coisas após os 60 anos, né? Falar, olha, você já fez a sua visita anual ao ginecologista, coisas do gênero? Não. Então, eu acho que a gente precisa construir isso, a gente precisa avisar o hipertenso que ele não foi controlar a pressão arterial, tá certo? Precisa avisar a gestante que ela faltou na consulta do pré-natal. O diabético. Exatamente. Então, é assim, são estas coisas que a gente tem que incorporar. Mas isso volta lá com o começo, quando eu falei que é o desafio de interoperar dados. Porque hoje esses dados estão todos esparramados. Então, por que é importante nós interoperarmos esses dados? Para que, uma vez que nós tenhamos todos esses dados conversando entre si, as ferramentas possam fazer esse tipo de coisa que eu falei. Puxa vida, Cristina, muito obrigado, viu? Muito Prazer. Obrigado mesmo. Eu agradeço em nome de toda a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. É uma honra ter você aqui compartilhando tanto conhecimento aqui com o Neurocast. Muito obrigado. Foi um prazer, muito obrigada. Pessoal, a gente fica por aqui. Por favor, compartilhe com todo mundo esse material importantíssimo sobre a saúde digital de São Paulo e que sirva de modelo para todo o Brasil, não é mesmo? A gente fica por aqui e até o próximo Neurocast. Neurocast SBN, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.